Alegria estar aqui com vocês nessa noite, rever irmãos, amigos, ex-alunos, uma pancada de ex-alunos aqui, né, Vitorino? Fumil, estou vendo aí, atuais alunos, né, como o Jefferson Proença, lá na FATESUL, e a Misma, segunda turma da FATESUL, o Vanísio está aqui. Então, em nome da FATESUL, nós queremos também trazer um abraço da Igreja Presbiteriana do Tarumã, do Presbitério do Tarumã, do Sino de Curitiba, e a esta igreja querida, amada, e trazer para os irmãos a mensagem. Vamos nos colocar em pé, amados. Vamos orar. Deus de amor, nessa hora, em nome de Jesus, abençoa a ministração da Tua Palavra, pelo poder e pela ação do Teu Espírito Santo na vida desta igreja. Abençoa esta igreja, ó Deus, aqueles que aqui estão, derrama sobre cada um o Teu Espírito Santo, derrama sobre nós, ó Deus, a Tua graça bendita que nos sustenta e que agora, pelo Teu Espírito, nos dá entendimento da Tua Palavra, para a honra e glória do Teu nome, para bem de Te servirmos mais e melhor. É o que eu te peço em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Amém. Podem sentar, amados. Eu quero que vocês abram a Bíblia num dos textos mais conhecidos, principalmente em época de aniversário de igreja, Atos 2, 42 a 47. Esse texto é muito conhecido, você conhece esse texto, você sabe, você já leu, talvez até ele vá ser, se já não foi, usado para a mensagem nesse mês de aniversário, pregadores de fora, mas nós vamos mais uma vez ler o texto sagrado de forma alternada. Eu lerei os versículos pares, os irmãos lerão os versículos ímpares. Atos 2, 42 a 47, amém? Amém. Todo mundo achou? Amém. Quem não achou, então berre, misericórdia, Senhor. Não sabe onde é que tem gatos. Vamos lá. Perseveravam na doutrina os irmãos, a igreja dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto de todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam o Senhor, dia a dia, e iam sendo salvos. Amém. Queridos, o tema, o lema, o mote da nossa amada Igreja Presbiteriana do Brasil, da nossa denominação, é adoração, ensino, comunhão e evangelismo. É este o tema da igreja na gestão do reverendo Roberto Brasileiro, já de alguns anos para cá. Adoração, ensino, comunhão e evangelismo. E eu nessa noite quero pegar deste tema da nossa igreja, retirado sem dúvida nenhuma deste texto, para desenvolver com os amados irmãos a mensagem que trago a esta igreja. E aí, lendo o boletim da igreja, eu vi que a visão da igreja é essa mesma: adorar a Deus sempre. Se não for para te adorar, então assim, né? Nós estamos aqui porque nós adoramos a Deus, fomos eleitos por Ele, resgatados por Ele, para a honra e glória dEle, para o louvor da glória dEle, né? E aí diz assim: pregar o Evangelho constantemente. Eu estou lendo o boletim da igreja de vocês, Igreja Presbiteriana de Filadélfia, visão: adorar a Deus, pregar o Evangelho, ou seja, evangelização, servir para o crescimento de todos, ou seja, comunhão na graça, no poder e no conhecimento de Deus. Amém. Então o tema da igreja Filadélfia está contido no tema da Igreja Presbiteriana do Brasil, da nossa denominação: adoração, ensino, comunhão e evangelização. E eu quero compartilhar com os amados irmãos nessa noite essas 4 coisas fundamentais para a Igreja de Jesus Cristo. A Igreja de Jesus Cristo foi criada por Deus para congregar o corpo de Cristo aqui na terra. E a Igreja de Jesus Cristo é uma igreja que tem que andar dentro deste contexto. A Igreja de Jesus Cristo é uma igreja que hoje vive terrível, como ao longo e ao largo de toda a sua história, ataque do inimigo. Mas talvez como nunca na história a igreja tem vivido assim, debaixo de fortíssimo ataque de Satanás, da sociedade, do mundo, da carne, do diabo. Mais do que nunca a igreja precisa entender o seu papel. Mais do que nunca a igreja precisa estar firmada
em Cristo Jesus, baseada na palavra de Deus. Mais do que nunca, a igreja precisa estar firme na sua fé. A igreja de Cristo precisa estar firmada nessas 4 coisas fundamentais para a sua existência e para a manutenção da sua existência, coisas basilares da vida da igreja. E no aniversário dessa igreja, nesse mês de aniversário, nesses 6 anos de bênção, de alegria, de louvor, de adoração, de gratidão, de agradecimento a Deus, eu quero compartilhar com os amados irmãos estas 4 coisas fundamentais para a nossa fé, para a nossa vida cristã, para a vida da igreja, do corpo de Cristo. A primeira é que a igreja foi chamada por Deus. Você foi chamado por Deus. Eu fui chamado por Deus. Nós fomos chamados por Deus para adorar. Essa é a primeira grande missão da igreja: adoração. Quando a igreja adora a Deus, o diabo é derrotado. Quando a igreja adora a Deus, o mundo vê, o mundo ouve, o mundo sabe que tem essa igreja aqui adorando a Deus, louvando a Deus. A igreja foi chamada para adorar a Deus, não a homens, não a si mesmo, não a instituições, mas a Deus, em primeiro, único lugar, primordialmente a Deus. A igreja foi chamada por Deus para adorar ao Senhor, para glorificar ao Senhor, para louvar ao Senhor, para levantar ao Senhor mãos santas, para dignificar o nome de Jesus Cristo, para anunciar através da adoração, do louvor, do culto, que Ele é o único Senhor, soberano Senhor, sobre todas as coisas e sobre a vida daqueles que o adoram. Amém. Essa é a primeira grande coisa que você tem que entender. Mas não é a igreja local, não é a igreja Filadélfia, não é o templo, não é a madeira, porque na verdade a igreja sou eu, é você, a igreja somos nós. Nós fomos chamados para adorar. E se você foi chamado para adorar aqui, nesse local, então é aqui, nesse local, na igreja presbiteriana Filadélfia, que você vai levantar a Deus o seu louvor, que você vai prestar a Deus o seu culto, que você vai oferecer a Deus a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o seu culto racional. É aqui que você vai adorar a Deus, e aqui vai ser um local de adoração, mas não o único local de adoração, porque você vai adorar a Deus com toda a sua vida. Aonde pisar a planta do teu pé é lugar santo. Disse Deus a Josué, diz o Senhor a sua vida hoje, e vai ser portanto local de adoração. A principal missão da igreja, a primordial missão da igreja é a adoração, é o crescimento espiritual. Nesse texto nós vemos isso, que era uma igreja, a chamada igreja primitiva, primeira, a igreja na qual nós nos baseamos, era uma igreja que vivia em atitude constante, não só juntos, mas individualmente, e juntos como fruto dessa adoração individual, como corpo, numa atitude constante, numa atitude diária de adoração. Eles adoravam a Deus quando estavam juntos, eles adoravam a Deus quando liam a palavra de Deus, eles adoravam a Deus quando eles desenvolviam temor, eles adoravam a Deus quando eles tinham tudo em comum e perseveravam unânimes no templo. Eles oravam a Deus com alegria, com louvor, com singeleza de coração. Eles adoravam a Deus o tempo todo, porque eles entendiam, porque eles sabiam que eles tinham sido remidos, resgatados pelo sangue de Jesus, e custou caro, foi pago um alto preço. Diz um canto que eu sei que foi pago um alto preço, e é verdade, o preço foi o sangue de Cristo na cruz, para resgatar aqueles que foram eleitos por Deus das trevas e transportá-los para a sua maravilhosa luz, a luz do Senhor, para uma nova vida de adoração ao Senhor. A igreja é chamada primeiramente para adorar com a sua vida, os seus membros, cada um adorador, e juntos como corpo de Cristo, no culto, na ação cultica, a adoração solene, a adoração do ajuntamento solene, da assembleia, da igreja, na coinonia, na comunhão dos irmãos. A igreja precisa entender que ela é o centro da adoração ao Deus vivo e verdadeiro, numa adoração viva e verdadeira, porque Deus quer adoradores que o adorem em espírito e verdade. Não é, portanto, qualquer adoração. Preste atenção nisso, meu irmão, minha irmã. Não é qualquer adoração que Deus aceita. É uma adoração que seja sincera, que seja de coração, que seja em espírito, que seja em verdade. Não é uma adoração que seja formal, religiosa, ou então informal, barulhenta. Deus não está preocupado com o seu barulho, com a sua formalidade, com a sua informalidade, com a sua liturgia. Deus está preocupado com o seu coração. Amém? Amém. Deus quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é uma adoração
que seja necessariamente emocional, cheia de emocionalismo, com choro, com um ranger de dentes, com tristezas ou com alegrias. É uma adoração que seja do espírito, do coração, que seja colocada diante do altar de Deus. Uma adoração verdadeira, sincera. Tudo que fazemos, tudo que falamos tem que ser fruto do nosso coração. Colocado todo ele, da nossa vida, colocada toda ela diante do altar de Deus. Colocada toda ela com submissão ao senhorio de Cristo. O verdadeiro adorador é aquele que se submete. É aquele que se submete ao senhorio de Jesus Cristo sobre a sua vida. A verdadeira adoração é feita pelo servo. Deus não está preocupado se você louva de olhos fechados ou abertos, com mãos levantadas ou não. Deus não está preocupado como você faz. Deus está preocupado o que move você a fazer. E tem que ser o seu coração, tem que ser a sua vida. Você foi chamado para adorar, e a igreja de Cristo foi chamada para ser verdadeira adoradora, verdadeiro local de adoração. E a igreja presbiteriana Filadélfia tem que ser um local onde se adora a Deus, não a homens, não a pessoas, não a grupos, não a situações, não a formas, não a fórmulas, mas a Deus. Amém. Glória a Deus. A Deus, em nome de Jesus Cristo, sob o poder do Espírito Santo. Adoração à Trindade Santa. Você foi chamado para ser um adorador aonde você estiver. E agora, terminando o primeiro ponto, preste atenção, porque a adoração não acaba aqui, ela não começa aqui, ela não acaba aqui. Esse momento é um momento que você separou, é um momento do culto, separado, para a honra e glória e louvor do Senhor. Mas você já veio como adorador. Você vai embora daqui fortalecido para continuar adorando. Você adora a Deus na tua casa, você adora a Deus no teu lar, você adora a Deus no teu trabalho, você tributa honra, glória e louvor ao Senhor, aonde você estiver. Ali, aonde você estiver, há luz em meio às trevas. Há um servo de Deus, há um testemunho de Cristo, há alguém que tem o poder do Espírito Santo, aonde estiver. Eu gosto da imagem de que a igreja, nesse sentido, e aí você pode usar várias maneiras de entender isso, mas é um posto de gasolina onde o crente vem abastecer. É um hospital onde o servo de Deus vem receber, vem curar suas feridas. É uma escola onde vem aprender. Todas essas imagens estão certas, não tem importância. Porque nós aqui realmente viemos nos abastecer, fortalecer a nossa fé. Para que quando nós saímos daqui, saiamos mais firmados em Cristo e dispostos a servir a Deus mais e melhor, como verdadeiros adoradores. Primeira coisa que eu quero que você lembre, entenda, e esse texto nos deixa isso muito claro, no contexto de toda a igreja, é que nós fomos chamados, você foi chamado, esta igreja foi chamada para adorar a Deus, para crescer na adoração, no louvor, na honra, na glória, na glorificação da Trindade Santa, crescimento espiritual. A cruz tem duas características bastante fortes, é a sua verticalidade e a sua horizontalidade. Quando falamos de adoração, falamos da verticalidade da cruz. Prestamos culto ao nosso Deus, com a nossa vida, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. Adoramos ao nosso Deus, aqui na igreja, e a partir da igreja, para todas as áreas da nossa vida e do nosso viver. Em todas as áreas da nossa vida, e como extensão de todas as áreas da nossa vida, aqui na igreja, glorificamos ao nome daquele que é único, o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Amém. A igreja é chamada, portanto, nesse contexto, para crescer espiritualmente, para adorar a Deus com toda devoção. Em segundo lugar, nós vemos que esta igreja, a igreja primitiva, tinha sido chamada, e esse é o contexto, adorar, para receber e para passar o ensino das verdades de Deus àqueles que Deus mesmo ia acrescentando ao seu corpo, ao corpo de Cristo. Eles perseveravam na doutrina, no conhecimento, eles perseveravam no entendimento da fé, eles perseveravam no entendimento do que Deus queria para a vida deles, eles perseveravam no conhecimento da vontade de Deus. Havia ensino, havia ministração, havia discipulado, havia disciplina, ou seja, havia educação. Eles entendiam claramente, eles conheciam Cristo era o Messias esperado, anunciado no Antigo Testamento. E agora eles em oração começavam a receber, por mão dos apóstolos, por boca dos apóstolos,
pelos primeiros escritos apostólicos, o entendimento da fé, a doutrina, o entendimento da vontade de Deus, o conhecimento do caráter de Deus, da obra de Deus em Cristo. Eles começavam a entender o que eles eram, igreja de Jesus Cristo, qual era o papel deles no mundo, por que foram chamados, por que foram resgatados. Se em primeiro lugar eles já tinham compreendido o que era para adorar, agora eles estavam entendendo o que era também para conhecer a vontade de Deus, e para manifestar essa vontade na vida prática, vivencial, diária de cada um deles, e também para ensinar àqueles que estavam chegando quais eram os caminhos, os propósitos, a vontade do Senhor. A igreja existe para ensinar. Se ela existe para adorar, na mesma proporção, porque esse crescimento, esse entendimento tem que ser integral, essa ação tem que ser completa. A igreja precisa para conhecer o ensino que vem da palavra de Deus. E aí, mais uma vez, a igreja de Cristo é baseada na palavra de Deus. Não é baseada em homens, não é baseado no carisma de homens, não é baseada em sinais, não é baseada em poder de homens, ou mesmo de Deus, mas não é baseada no poder, não é baseada em milagres, não é baseada em nenhuma outra coisa que não seja Jesus Cristo expresso, demonstrado através da palavra de Deus. Amém? Amém. A igreja precisa conhecer a palavra, a igreja precisa estudar a palavra, a igreja precisa conhecer a doutrina, a igreja precisa fortalecer o seu entendimento para que o seu culto seja racional, como nos diz Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. A igreja precisa transformar a sua mente, transformar-vos pela renovação da vossa mente, através desse culto com entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, desta igreja, desse texto, nós aprendemos que eles entenderam, e nós aprendemos que nós também temos que fazer a mesma coisa. Nós fomos, a igreja de Cristo é chamada, em primeiro lugar, para adorar, em segundo lugar, para conhecer o caráter, a obra, a pessoa, o ensino, a doutrina de Deus em Cristo através da Bíblia Sagrada. Tem que estar baseada na palavra de Deus. Tem que estar baseada no entendimento, no conhecimento da vontade de Deus. Nós vamos ser verdadeiros adoradores na medida em que conhecemos a vontade do Senhor a qual adoramos e fazemos a vontade do Senhor a quem servimos. Amém? Amém. É a vontade de Deus, não é a nossa. É a vontade de Deus, não é a da liderança. É a vontade de Deus, não é a do pastor, a do conselho, a do líder. É a vontade de Deus, expressa na Bíblia Sagrada. Ela é o parâmetro, ela é a regra, ela é aquilo que nos conduz, ela é o que nos confronta diariamente com o nosso pecado. É através dela que o Espírito Santo age, a nos convencer da justiça, do pecado e do juízo, porque essa é a obra do Espírito Santo. Nos levar a Cristo, nos convencer do pecado que nos separa de Deus, da justiça de Deus, do juízo de Deus, nos colocar diante de Cristo, nos dar dons para servirmos a Cristo, para servirmos a Deus. E nós conhecemos isso tudo através da Bíblia Sagrada. Por isso muitos que querem servir a Deus vão fazer curso teológico. São anos de curso teológico, 4 anos de curso teológico, para ficar estudando, conhecendo, sabendo, abrindo, perguntando, para aprofundar o seu entendimento da palavra de Deus. Por isso tem escola dominical, por isso tem mensagem, tem sermão, tem culto, para que haja ensino, porque a igreja de Jesus Cristo é baseada na adoração, mas é baseada também no ensino. Amém? Amém. Em terceiro lugar, nós vemos aqui uma igreja que crescia agora de forma horizontal. Na verticalidade da adoração, há também a horizontalidade da comunhão. A igreja crescia para cima quando adorava a Deus, fortalecia a sua fé quando conhecia a vontade de Deus, mas essa igreja, diz o texto sagrado lido aqui nessa noite, também crescia na comunhão dos irmãos, no amor fraternal. A igreja que adorava a Deus expressava essa adoração na vivência prática do amor.
uns para com os outros. Leia o texto lá. Eles perseveravam na comunhão, no partir do pão, nas orações. Eles experimentavam o poder de Deus porque estavam juntos, eles tinham tudo em comum, eles perseveravam unânimes no templo, eles estavam juntos em comunhão, chegavam a partir o pão de casa em casa, tomando as suas refeições com alegria, com singeleza de coração. Eles louvavam a Deus juntos. Era uma igreja, era um corpo que estava em profunda comunhão uns com os outros. A comunhão é fundamental para a igreja de Cristo. Aonde há comunhão, há fortalecimento da fé. A comunhão é como uma corrente cheia de elos que nos unem uns aos outros, e é muito fácil, ou é muito mais fácil quebrar um elo sozinho, mas quando estão todos juntos, então é muito mais difícil o diabo agir, é muito mais difícil Satanás tentar destruir a igreja, porque estão juntos em comunhão, porque se fortalecem uns aos outros, porque choram com os que choram, se alegram com os que se alegram, como diz Romanos capítulo 12, porque estão juntos em comunhão, em união, em unidade. Essa unidade é feita pelo amor de Cristo, pelo sangue de Cristo, pelo poder de Cristo, e então nos tornamos irmãos. Eu gosto de fazer essa pergunta, porque essa é uma pergunta que quase ninguém sabe responder. Talvez aqui hoje, nessa noite, alguém saiba. Vamos ver se finalmente terei essa alegria. Alguém sabe o que quer dizer a palavra irmão? Já vi que não vou ter essa alegria. Irmão quer dizer igual. Você sabia disso? Essa é a tradução da palavra irmão. Irmão quer dizer igual, da mesma substância. Quando você fala que é irmão de sangue de alguém, você tem a mesma substância. Quando você fala que é irmão em Cristo de alguém, você tem também a mesma substância. Nós todos aqui somos o quê? O que, Josué? Temos a mesma substância. E qual é a substância que nos une? O sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. Todos aqui somos iguais. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Eu sou mais rico. Eu sou mais bonito. Bom, esse é o meu caso. Eu sou mais bonito. Eu sou mais culto. Eu sou mais humilde. Eu sou mais simples. Eu não sou tão culto. Não interessa para Deus nada disso. Aqui todo mundo é igual. Pecadores. Pecadores. Pecadores que foram alvo da graça salvadora, restauradora, transformadora, curadora de Deus em Cristo Jesus. Amém? Amém. Nós somos irmãos, nós somos iguais. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Aqui o advogado que é doutor lá amanhã, aqui o empresário que tem uma grande empresa, quando chega, ele varre o chão, ele acende a luz, ele limpa o templo, ele vai para o som. Aqui todo mundo é igual. Não tem ninguém maior, não tem ninguém melhor. Aqui todo mundo é pecador. E com toda humildade, vive debaixo do poder do senhorio de Cristo. Nós somos irmãos. E então, como irmãos em Cristo, nós nos ajudamos uns aos outros. Nós nos confortamos uns aos outros. Nós nos sustentamos uns aos outros. Nós oramos uns pelos outros. Tiago diz assim lá no capítulo 5: orai uns com os outros e uns pelos outros para serdes curados. A cura, a terapia do Espírito, a poder de Deus, quando há união, quando há unidade, quando há comunhão. E a igreja de Cristo foi chamada para adorar, crescer espiritualmente, mas foi chamada também para crescer na comunhão, no amor fraternal. Foi chamada para demonstrar ao mundo que em Cristo nós podemos vencer as dificuldades que separam os homens e as pessoas. Para demonstrar ao mundo que apesar das diferenças de caráter, de cultura, de posição, de personalidade, de gosto, de tipo, se estamos debaixo do senhorio de Cristo, então Ele é a razão. E nós podemos abrir mão, nós podemos orar uns com os outros, nós podemos exercer perdão, nós podemos aprender a perdoar, nós podemos exercer a fraternidade, o amor fraternal, a compreensão. Nós podemos conviver, apesar das nossas diferenças,
porque amamos a Deus. Devemos amar uns aos outros, como Cristo nos amou e por nós se entregou na cruz do Calvário. Expressamos o amor de Deus, esse amor do qual falamos, através da vivência prática e diária da comunhão. Então esta igreja é uma igreja que cresce também horizontalmente. Ela cresce na adoração, no culto, na vida de louvor. Ela cresce no ensino, no entendimento. Ela cresce na comunhão. Na comunhão ela cresce para dentro. Na adoração ela cresce para cima. No ensino ela cresce para se fortalecer nas suas bases, nos seus alicerces. Mas por fim, em último lugar, em quarto lugar, esta igreja de Atos, ela crescia também para fora. Adoração, ensino, comunhão e por fim, evangelização. É uma igreja que anuncia que só há um caminho, uma verdade, uma vida, é Cristo Jesus. É uma igreja missionária, é uma igreja que missiona na sua ação evangelizadora, de várias formas, seja como for. Não é uma igreja baseada em eventos, não é um culto que precise de coisas, luzes estroboscópicas, coisas diferentes para chamar a atenção. A evangelização é muito diferente do que você pode imaginar na palavra de Deus. Se você for ao texto, você vai ler que no versículo 47, era uma igreja que louvava a Deus, que estava junto, era uma igreja que estava em união, em comunhão, que crescia na adoração, no conhecimento de Deus, que se fortalecia no amor fraternal. E você vai ler no versículo 47, que era uma igreja que contava com a simpatia de todo o povo, e Deus mesmo acrescentava dia a dia àquela igreja os que iam sendo salvos. Sabe, amados, nós temos um problema com a evangelização nos dias de hoje. Nós estamos ansiosos para ganhar gente para a igreja. E tem sido feito um trabalho muito bom para isso em muitas igrejas. Eles contratam pessoas do marketing, eles contratam pessoas que sabem desenvolver técnicas para convencer as pessoas a vir para a igreja. Então são feitos programas especiais com a mais alta tecnologia. Muitas igrejas estão lotadas, estão cheias de gente. E muitas igrejas estão sendo trabalhadas por esses profissionais desta área do marketing, da propaganda, para que nos locais em que elas cheguem, elas se sintam muito bem acolhidas, e a mensagem seja para elas, e elas sintam um conforto pessoal muito grande. E então eles vão preparando tudo para que essas pessoas se acheguem à igreja e se tornem membros da igreja. Eles chamam isso de fidelizar o cliente, e elas se tornem fiéis à igreja, e elas permaneçam na igreja, e elas se tornem dizimistas na igreja, e elas participem das atividades da igreja. Mas eu já conheci gente que frequentou a igreja assim durante 4 anos, e um dia me disse: pastor, você sabe, nunca me perguntou se eu tinha me convertido a Cristo. E eu percebi que naquela igreja que eu ia, eles estavam preocupados em ganhar pessoas para a igreja, mas não estavam preocupados em ganhar pessoas para Cristo. Sabe, amados, nós estamos muito preocupados com isso, com o número de pessoas que estão nas nossas igrejas. Igreja abençoada é a igreja que está cheia de gente. Será que é isso que a Bíblia diz? Deus mesmo acrescentava dia a dia aqueles que Ele mesmo ia resgatando das trevas para a sua maravilhosa luz, através da vida cultica, através da ação de adoração, através da atitude de comunhão que a própria igreja vivia. E então a evangelização era uma coisa natural. A evangelização era uma coisa natural. Não há na palavra de Deus campanhas especiais, feitas todas elas muito bem preparadas para atingir um número qualquer, X de pessoas. Há temor. O texto bíblico diz no versículo 43, que em cada alma havia temor. E por causa do temor, Deus mesmo atuava com o seu poder na igreja. E sinais e prodígios eram feitos.
Porque a ação não era do homem, a ação era de Deus. A ação evangelizadora da igreja tem que estar baseada no poder e na ação de Deus, como fruto da adoração, como fruto do ensino na palavra, como fruto da comunhão. O quarto e último ponto é que naturalmente Deus mesmo vai prover aqueles que são dele, para viverem para a honra e glória dele, porque Deus quer adoradores que o adorem em espírito e verdade. Amém? Amém. Deus não quer convencidos, Deus quer convertidos, vidas transformadas. Alguém que, se quiser seguir a Cristo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga o Salvador. Alguém que entenda que foi resgatado pela graça para ser servo. Alguém que entenda que a maior prosperidade que alguém pode ter nesta vida é a íntima, profunda, real e verdadeira comunhão com Deus. É vida espiritual. Porque não há dinheiro, sucesso e poder nesse mundo inteiro que substitua uma maravilhosa comunhão com o Pai, o consolo do Espírito Santo, a presença de Jesus Cristo, a perspectiva do céu, da vida eterna com Deus. Não há nada que substitua uma vida espiritual verdadeira. Coração de pedra transformado em coração de carne. E então o último ponto, o quarto ponto é esta igreja com a qual nós devemos aprender, da qual nós devemos aprender. Esta igreja que nós devemos imitar era uma igreja que buscava uma verdadeira adoração, um verdadeiro ensino, uma verdadeira comunhão e, por fim, uma verdadeira evangelização. Deus mesmo acrescentava dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Deus mesmo ia trabalhando através da igreja para levar pessoas a transformarem as suas vidas de forma integral, de forma completa, dispostas a pagar o preço, dispostas a pagar o preço, dispostas a abrirem mão de suas prioridades, das prioridades do mundo, para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que as outras coisas serão acrescentadas. A verdadeira igreja de Jesus Cristo é uma igreja que cresce, portanto. Não esse crescimento que o mundo dá, o crescimento que procede de Deus.